Toda vez que você adora algo que não seja Deus, você está insultando Ele. No devocional de hoje, nós iremos aprender com o Senhor sobre adoração. Amém? Vamos meditar em Mateus capítulo 4, versículo 10. Lá em Mateus 4, a gente vê a tentação de Jesus, né? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e em seguida, quando ele teve fome, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Em Marcos fala que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Em Mateus 4 fala que quando ele teve fome, o diabo, o tentador, veio tentar ele. E o diabo tentou ele 1, 2, 3 vezes. E é nessa terceira vez que nós iremos meditar. Mateus capítulo 4, versículo 8. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E o diabo falou: eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Então, o diabo ofereceu os reinos do mundo, a glória, mas tinha uma contrapartida para o diabo dar isso para Jesus. Bastava Jesus ajoelhar-se e adorar quem? Satanás. E Jesus repreendeu Satanás. Ele falou assim, saia daqui, Satanás. Disse Jesus, pois as escrituras dizem, quais as escrituras? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e serviram a Jesus. E é nesse versículo aqui, Mateus 4, versículo 10, que nós iremos meditar. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Isso foi o que saiu da palavra de Deus e da boca do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos adorar nada que não seja Deus. O nosso motivo de adoração, a nossa adoração tem que ser prestada somente a Deus, somente ao Senhor. Amém? Nós não podemos adorar a nossa família, nós não podemos adorar o dinheiro, como tem muitas pessoas que fazem isso hoje em dia, que o dinheiro é Senhor na vida dessa pessoa, o dinheiro é um Deus na vida dessa pessoa, e nós não podemos adorar pessoas, nós não podemos adorar ninguém que não seja o Senhor. Adore somente o Senhor e sirva somente a Ele. Isso são palavras de Jesus que confirmam aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então tome cuidado com aquilo que você está adorando, porque toda vez que você adora algo que não seja Deus, você está insultando a Ele. Toda vez que você tira Deus do primeiro lugar da sua vida e coloca algo que não seja Ele no primeiro lugar da sua vida, você está insultando a Deus. E Deus, Ele não aceita insulto. Amém? Deus, Ele não aceita ser segunda opção, segundo lugar. Deus, Ele tem que ser e será sempre o primeiro lugar, o único que nós iremos adorar em nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, porque igual tem uma série cristã que chama The Chosen. E aí nessa série cristã tem um ator que ele faz o papel de Cristo nesta série. E aí as pessoas, elas começaram a adorar esse ator por conta dele ter feito o papel de Cristo nessa série. E isso é totalmente errado. Por isso que é tão, como que eu posso dizer? Tem que ser tão levado a sério esses trem de série, de novela cristã. Porque tem pessoas que elas não têm o entendimento que a pessoa está fazendo aquilo lá para mostrar a história. E aí as pessoas começaram a adorar esse rapaz aí que fez Cristo no The Chosen. Isso é totalmente errado. Por isso que
Você é um verdadeiro cristão, não fica baseado em série, em novela cristã, não. O verdadeiro cristão tem que estar baseado à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia você entende que você não pode adorar nada, somente o Senhor. Amém? Então toma cuidado. Você tem que adorar o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a gente não tem nem que adorar Maria. Cristo nos ensina. Cristo, ele estava pregando, estava lá fazendo a obra de Deus, e fala assim: olha Jesus, sua mãe e seus irmãos chegaram. E aí ele nos ensinou, através da atitude dele, ele falou assim: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque o pessoal achou que chegando na mãe dele, os irmãos dele, ele iria parar de fazer a obra, ele iria parar de fazer a vontade do Pai para ficar lá com a mãe e com os irmãos. Mas não, ele falou assim: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Nem Cristo nos ensinou a adorar Maria. Nem Cristo nos ensinou a adorar santo. Nós temos que ter respeito por Maria, sim. Respeito pela obediência que ela teve ao Senhor. Respeito pela missão dela, né, pelo ministério que ela teve, mas nós não devemos adorar Maria. Nós temos que ter respeito. Nós devemos adorar a Deus. Então tome cuidado com os ensinamentos humanos, com doutrinas humanas que afastam você da vontade de Deus. Busque a palavra de Deus, peça para Deus, para a palavra dele ser revelada a você. Peça para o Espírito Santo te ajudar, porque Jesus Cristo ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador conosco, o Espírito Santo que vai nos ensinar e nos fazer lembrar da palavra de Deus. E peça para o Espírito Santo te ensinar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Não se apoie a doutrinas humanas, a ensinamentos humanos, mas se apoie naquilo que está escrito na palavra de Deus e é revelado verdadeiramente com o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Nossa adoração tem que ser feita somente a Deus. Vamos lá em João 4, capítulo 24. João 4, capítulo 24. Olha que interessante. Pois Deus é Espírito. Toda vez que está escrito na Bíblia Espírito com um E maiúsculo, está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Então aqui o E maiúsculo está referindo ao Espírito Santo. Pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores de quem? De Deus, o adorem em espírito e em verdade. Mais uma confirmação que nós temos que adorar o Senhor, e essa vem um complemento: adorar em espírito e em verdade. Adorar o Senhor com sinceridade. Adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Adorar o Senhor não querendo barganhar com Deus. Olha, eu vou buscar Deus, vou adorar Ele porque eu estou precisando de algo na minha vida. Não, não é isso. Deus não é Deus de barganha. Eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque Ele já fez algo muito tempo lá atrás por mim, que foi dar o seu filho, entregar o seu filho unigênito na cruz, por amor a mim, por você, para morrer por nós, pelos nossos pecados, pagar o preço dos nossos pecados. Então, Deus é Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A trindade do Senhor é essa. Amém? E Deus é aquele que nós devemos, como verdadeiros cristãos, nós temos o dever de adorar somente a Ele. Amém? Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Olha, portanto o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Então, o que
Como que tem que ser nossa adoração ao Senhor? Tem que ser só com os lábios? Não, tem que ser uma adoração que vem de dentro do coração. Uma adoração que é verdadeira. Por isso que Deus fala assim: eu procuro verdadeiros adoradores que me adoram em quê? Em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque Deus é espírito. Então como que eu tenho que adorar o Senhor? Através do meu espírito. Meu espírito tem que estar forte, minha carne tem que estar fraca, e eu tenho que buscar testificar o meu espírito com o Espírito Santo de Deus para adorar Ele, e tenho que adorar em verdade. Eu não tenho que adorar o Senhor só quando todo mundo está vendo. Eu não tenho que adorar o Senhor só lá nas 4 paredes da igreja. Eu tenho que adorar a Deus verdadeiramente, com o meu coração puro e com minhas mãos limpas. Essa é a verdadeira adoração que o Senhor agrada. Essa é a verdadeira adoração que o Senhor recebe. Não a adoração que são ensinadas por regras do homem. A nossa adoração tem que ser baseada na palavra de Deus. Então, busque adorar o Senhor verdadeiramente e somente a Ele. Não coloque nada no lugar de Deus na sua vida, não, e busque adorar isso, não. Porque quando você faz isso, você está insultando a Deus. Então, não existe isso de você, eu vou adorar algo, mas Deus vai ficar tranquilo que Deus conhece meu coração. Não, tá errado. Você tem que adorar a Deus com o seu coração, verdadeiramente, em espírito e em verdade. Deus, Ele não divide a glória dele. Deus, Ele não divide o louvor que tem que ser dado a Ele. E Deus não divide a adoração que é dada a Ele. Toma cuidado. Tem muitas pessoas no meio cristão que começam a adorar músicos gospel, né? Se pode falar assim, né? Começam a adorar. Eu gosto do louvor de fulano de tal porque é um louvor maravilhoso. Eu gosto de fulano de tal. Eu vou no show de fulano de tal. Não. Primeira coisa, que o show não tem que ser feito para o homem, e nem é show, é ministração ao Senhor. Se você vai em um show em que a pessoa está sendo o centro, está errado. Se você vai em um culto, se você vai em uma igreja onde o homem é o centro, a adoração já está errada. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas, e Deus tem que ser o único a ser adorado em nossas vidas. Então cuidado. Cuidado para você não adorar homem, não adorar mulher, não adorar os bens materiais, não adorar casa, família, carro, e tirar Deus do lugar dele da sua vida, porque Ele que tem que ser adorado, e Ele é o único digno de louvor, de glória, de honra e de adoração. Jamais. Deus não aceita ser insultado, jamais. Para finalizar, Romanos 12. O tempo aqui do vídeo é 15 minutos, então se você quiser aprender mais com o Senhor, visite a igreja que é pregada a palavra verdadeiramente, que eu tenho a plena certeza que você vai aprender mais com o Senhor. Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Nossa, que maravilhoso. Versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Não tem versículo mais assertivo que esse sobre a adoração ao Senhor. A verdadeira forma de adorá-lo. Então toma cuidado. Adora somente a Ele. Não adora os homens, não. Não vai adorar aquilo que o homem está falando para se adorar, não. Não vai entrar em doutrina humana, não. Não vai entrar em religiosidade, não. Cristo condenou a religiosidade. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui nesse exato momento, Pai, na Tua presença. Pai, que o Espírito Santo venha testificar essa palavra no coração de cada um, e que todos os dias o Espírito Santo do Senhor possa nos ensinar a verdadeira forma de adorá-lo verdadeiramente. Que nós venhamos adorar somente ao Senhor, que nós não venhamos colocar nada, nem ninguém, nem coisa alguma no lugar do Senhor, mas que a nossa vida venha ser para Te servir e para Te adorar verdadeiramente. Esse é o nosso pedido, e desde já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.